foi a produtividade da sua estação de monta no último ano? Já está na hora de começar a pensar nesta de 2019. E como informação, nunca é demais. Nós viemos até Embrapa Gado de Corte com o pesquisador Antônio Rosa para saber mais do que pode ser feito para melhorar os números da estação de monta. Antônio, obrigada pela presença. Satisfação para nós receber você aqui. Antônio, conta pra gente, para começar, qual que é a importância da estação de monta e como que o criador, o produtor de bezerro, quais os principais cuidados que ele precisa tomar agora para ter sucesso na sua estação? Você fez uma chamada brilhante, porque a estação de monta, a cria, é a nossa indústria. Quanto melhor for o trabalho feito nessa indústria, quanto mais produtos eu tiver de boa qualidade dessa indústria, mais renda, mais capacidade de investimento, mais desenvolvimento. E existem alguns pontos interessantes, Pilar, a ser levantados. Essa indústria envolve a maior parte do rebanho que eu mantenho na fazenda. Portanto, os custos de produção são os mais elevados na fase da cria. Outra coisa importante, é nessa fase que a gente corre mais riscos de perdas. Então a cria precisa ser olhada com muito cuidado. Ela é que vai determinar todo o futuro, todo o sucesso do seu empreendimento. Então, sabendo que os custos são mais elevados, então nós precisamos, um primeiro ponto, vamos cuidar de eleger bem a vacada de cria. Então a vacada de porte médio, bem adaptada, porque um gado bem adaptado é menos custo de produção. Mas não basta só isso, ela tem que ter fertilidade e habilidade materna. Então, quanto mais taxa de natalidade eu obtiver no meu rebanho de cria, melhor. Usar uma fêmea de má qualidade acaba sendo um prejuízo, né? um passo para trás para o criador. Além de você ter um bezerro de pior qualidade, o pior de tudo é ter um bezerro a menos, né? Então nós precisamos de tomar muito cuidado com isso. Então eu dizia, Pilar, que também não basta nascer o bezerro. Esse bezerro precisa sobreviver. A gente chama isso de viabilidade. Então taxa de natalidade e viabilidade dos bezerros é o que determina a quantidade de animais que você vai mandar para o mercado, se você atua na cria, ou se vai mandar para a recria, para a terminação. Tudo depende da eficiência reprodutiva do meu plantel. Depende da cria. E, nessa hora também, escolher animais de genética de qualidade faz uma diferença muito grande para essa cria ser de qualidade. Interessante. O custo de mantença de uma vaca de boa ou má qualidade é o mesmo. De um touro de boa ou má qualidade também é o mesmo. Então faz mais sentido você investir em coisa boa, né? Então esse é um assunto muito importante e a gente precisa trabalhar com muito cuidado. A reprodução, Pilar, é um processo que envolve muita demanda de energia. Se a vaca não está em boas condições corporais, é instintivo. Ela pensa primeiro na própria sobrevivência. Como é que vai reproduzir se ela não está cuidando nem de si mesma, não é verdade? Esse é um instinto natural. Então nós precisamos colocar essa vacada, rodar ao longo do ano com boa condição corporal. E fazer a estação de monta exatamente na época onde as vacas mantêm melhor condição corporal. Falando em uma época média, qual que é o ideal de uma estação de monta? Quantos dias, em que época e por quê? Vamos falar primeiro na época, né? Para o Brasil Central, de um modo geral, isso coincide com o verão, que é quente, chuvoso, os pastos estão crescendo, né? Bom valor nutritivo, a vacada lisa, maravilha, está em pleno ciclo de reprodução. Então isso ocorre quando? De outubro até março. Mas nós não podemos planejar uma estação de monta pensando apenas nas matrizes. O cuidado dos bezerros ao nascer é também muito importante. Então se eu tenho uma estação de monta, digamos que eu vou até março, eu vou ter bezerro nascendo até em dezembro. Dezembro é um mês muito chuvoso.
Então é preciso a gente organizar uma estação que seja boa para as vacas, para manutenção de condição corporal e, portanto, de eficiência reprodutiva, mas que nos possibilite criar bezerros saudáveis. Isso não combina com bezerro nascendo debaixo de chuva, porque o peão não tem tempo e às vezes não tem condições de fazer o corte e cura do umbigo, os primeiros cuidados do animal quando nasce. Então, nessa janela, Pilar, e tendo em vista o Brasil ser um país de dimensão continental, cada um na sua região, no seu ambiente, deve procurar analisar as condições climáticas. Qual a época mais adequada para as vacas, mas também para os produtos. Quanto à duração, de um modo geral, 90 dias seria o ideal, tá? Mas isso depende muito também da escala, de quantas matrizes você tem, das invernadas que você trabalha e tudo mais. Você pode ter um pouco menos, 60 dias, né? Mas 90 dias é um número bastante razoável e fácil de ser aplicado. E nos próximos programas, a gente volta com essa entrevista especial sobre a estação de monta. Pecuária em Foco.